Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria. Começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como a gente sempre faz, Senhor, colocamos o nosso coração na Tua presença. E hoje, mais um dia, nós Te louvamos ao dom da vida. Senhor, louvo-te por sua grandeza. Tudo o que sou e o que tenho, eu louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. O verdadeiro sentido do amor. Ande com seus olhos fechados. O verdadeiro sentido está aí. A presença de Deus. Deus meu Deus, eu te adoro. Coloca a mão no teu coração. Adorar a Deus é o agir deste coração. Bate a mão no teu coração e fala: Senhor, Deus meu Deus, eu te adoro e me entrego ao seu querer. Isso é adorar a Deus, irmão. Você entregar-se ao querer dele. Consagro a minha vida, eu consagro, Senhor, a minha vida, a minha esposa, a quem o Senhor deu para a minha pessoa, para te amar e para viver o amor, a minha filha, o meu filho, a minha filha, para viver o seu amor. Consagro toda a minha casa, a minha família a ti, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, a oração direcionada que a nossa querida Igreja Católica nos faz é uma oração que você medita ela no íntimo do teu coração. Então ela não é uma oração repetida, é uma oração meditada, mas proclamada junto com a Igreja. Então as orações meditadas é assim. E por isso que diante da tradição, diante do catecismo, diante da palavra de Deus, a palavra foi escrita pelo dedo de Deus, mas a Igreja de Cristo nos foi deixada para que nós saibamos discernir a palavra de Deus. E isso é a plenitude divina. Então Deus nos traz a plenitude através da palavra dele, através dos ensinamentos, através da presença real de Jesus na nossa vida. Então nós estamos convivendo com isso através do catecismo, certo? Hoje nós vamos falar de um tema assim que eu pedi a Deus que dê muito discernimento para que a gente não fale heresias, né? E se algum irmão tiver um entendimento que possa somar junto conosco, que nós possamos crescer junto em entendimento. Hoje nós vamos falar sobre o Catecismo número 2171, a ação de Deus. Já começa nos dizendo assim: Deus confiou o sábado a Israel, para que ele pudesse guardá-lo em sinal da aliança inquebrável. O sábado é para o Senhor santamente reservado ao louvor de Deus, de sua obra de criação e de suas ações salvíficas em favor de Israel. Querido irmão, começamos aqui, para que a gente possa ter um bom entendimento, como a gente vê os ensinamentos. Quando você vê falar lá do paraíso, Adão e Eva, da árvore do conhecimento do bem e do mal, bom dia, irmão, bom dia. Amém. Do conhecimento do bom e do mal, nós temos a graça de entender que o fruto dessa árvore, no sentido figurado, é a maçã, certo? Mas não diz que é a maçã na palavra, mas é usada a maçã. Mas a questão é o sabor da vida diante da obediência a Deus, o querer de Deus. Os homens quiseram ser como Deus, certo? Então eu quero ser como Deus, ou eu quero ser, que Deus seja o ser da minha vida. Então aí está a diferença. A pessoa querer ser como Deus, ela já quer saber, ela tem a alta confiança, ela denomina o que ela achar. Então por isso que o caminhar com a igreja é muito importante, porque quando você quer caminhar sozinho, você quer ser Deus. Certo? Porque você acha tudo que você lê está certo, os outros está tudo errado, eu li assim, mas o fulano tal é pastor tal. Irmão, nós estamos falando
da onde que foi fundada a religião, da onde que surgiu a religião. Procura saber isso. Isso é um fundamento principal. Eu creio na palavra, glória a Deus. Mas a interpretação da palavra. E como que foi escrita essa palavra que está na tua mão? De que forma que ela chegou até você? É um bom entendimento para você começar o teu estudo. Não é, eu leio a palavra, glória a Deus, para você ler, mas foi mexida a palavra. Tem muitas bíblias que você pega, aonde que você vê o direcionamento dela, procura a base, aonde que está o direcionamento, que forma que foi escrita por Lutero, que fundou a igreja dele. Na igreja não, ele crê só na palavra, na fé, glória a Deus, mas fundada conforme os pensamentos, a ideologia dele. Então, a teologia dele, né? Então que a gente possa entender isso, não é de um homem. Esse homem que a igreja, nós católicos, seguimos é Cristo Jesus, fundado através de Pedro, onde que a palavra de Deus nos revela isso. E isso, irmão, é um estudo que o católico deve fazer. É um estudo que todo ensinamento católico deve ter. Por isso que eu estou frisando isso antes hoje. Hoje vai ser um pouquinho mais comprido o nosso Café com Jesus, porque é um tema muito assim que é falado, certo? Então, Deus confiou a nós o sábado, que é um dia do descanso. Nós vamos estar falando isso. No dia do Senhor, no 21:70, um pouco antes. Então, esse artigo que nós vamos ver hoje, ele vai falar sobre o terceiro mandamento, que é o dia do sábado. Diante de Êxodo 31:15. No dia do Senhor, a Escritura revela ainda um memorial da libertação de Israel da escravidão. Então ele fala que esse dia é um dia da escravidão, Deus libertou o povo, e por isso que ele recorda que foste escravo da terra do Egito e que o Senhor teu Deus te fez sair de lá com a mão forte e o braço estendido. Então é a presença de Deus. E no 2172, o agir de Deus é o modelo do agir humano. Se Deus retomou o fôlego no sétimo dia, Êxodo 31:17, também o homem deve folgar e deixar que os outros, sobretudo os pobres, retomem o fôlego. O sábado faz cessar o trabalho cotidiano e concede uma pausa. Então aqui a gente recordando essa palavra, o sábado é o dia do Senhor, um dia de descanso. Mas você olhando, Deus precisava descansar? Não, porque Deus não precisa do descanso, é o mesmo sentido figurado da maçã. Mas é um dia que Deus colocou para que a ação dele faça com que a ação do homem seja colocado junto com a dele. Então por isso a obediência a Deus, eu vou colocar a ação. Mas Deus, diante do mover da humanidade, do proceder, do caminhar com o ser humano, quando colocou as leis, colocou ali o direcionamento, interpretado pelos homens, diante da ação divina, muitos ali não conseguem entender corretamente e tomam o seu discernimento. Então por isso que o verbo se faz carne e habita no meio de nós, para que nós tenhamos a plenitude da palavra. De que forma? Ele deixa a igreja, ele deixa um direcionamento para que nenhum de nós se perca por falta de informação. Ah, mas fulano falou isso, fulano falou aquilo, quem que estava certo, por isso que eu pequei, por isso que eu errei. Não, está aqui o direcionamento, a igreja está aqui, foi deixada, aqui está a cabeça visível de Cristo, os apóstolos escolhidos 12 para que direcione. Então não é uma moção, ah não, vou colocar 12 para dizer que eu coloquei, vou chamar 12 escolhi para dizer que eu escolhi. Não, é a igreja de Cristo. Nós vamos estar vendo isso. O Evangelho relata numerosos incidentes em que Jesus é acusado de violar a lei do sábado, certo? O sábado, ele diz assim, agora vamos começar a pegar a palavra, Marcos 2:27, para que a gente possa entender porque o domingo, que é a plenitude do sábado, certo? Então o domingo é a plenitude do sábado. Deus sai do descanso, ele estava no descanso, mas ele vem, o verbo se faz carne para que nós entendamos o verdadeiro sentido da plenitude da lei de Deus, que é o sábado. Ele veio trazer a plenitude, ele não veio tirar o sábado, ele não veio tirar o dia do descanso. Não, agora não precisa mais ninguém descansar. E esse descanso, irmãos, é descanso físico e descanso espiritual. Então é um dia de você não só ficar também deitado ali no sofá, de você largar os afazeres, mas é um dia também de você se alimentar da palavra de Deus, da Santa Eucaristia, do domingo com o Senhor, no domingo é a nova aliança. Nós vamos estar vendo aqui, tá? Então Marcos 2:27. Então vamos lá, Mateus, Marcos, para a gente estar decorando a palavra de Deus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Repete aí, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos 2:28. 2:28, vamos lá?
E disse-lhe: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E para dizer tudo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado, porque eles tinham escolhido espigas no dia de sábado. O dia do Senhor. Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Marcos 16, 2. Enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação, enquanto o oitavo dia, que segue o sábado, significa a nova criação. Olha só, irmãos, aqui está o entendimento da plenitude. Então a primeira aliança tira o povo lá da escravidão. O Jesus veio para nos tirar da escravidão do pecado, a nova aliança. Então nós tínhamos morrido a morte eterna, tinha fechado o paraíso. Então a primeira aliança tira o povo da escravidão. Moisés dá ali as tábuas dos mandamentos. Agora Deus veio trazer a plenitude desses mandamentos. E ele resume em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo a ti mesmo. Diante de todas as leis, ele foi colocado à prova. Então o próprio Deus encarnado, vivendo, saindo do seu descanso, o verbo se faz carne e habita no meio de nós, para nos ensinar a plenitude. E essa nova aliança nos mostra isso. Para o cristão, ele se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, dia do Senhor. Qual o motivo? Ele diz fazer isso em minha memória, no dia da Santa Ceia, Santa Eucaristia. Então na quinta-feira, onde que ali, naquele momento, ele institui a Eucaristia e fazer isso em minha memória. E como os apóstolos vivenciando na palavra, nós vamos ver também. A plenitude do sábado. Irmãos, eu estou resumindo rapidão, depois se você quiser ver, ele está lá no Catecismo 567, e ele fala sobre o terceiro mandamento, explicação maravilhosa. Eu estou resumindo rapidão, estou passando por cima. O domingo se distingue expressadamente do sábado, ao qual sucede cronologicamente a cada semana, e cuja prescrição ritual substitui para o cristão, leva a plenitude na Páscoa de Cristo, a verdadeira e espiritual do sábado, judeu, e anuncia o repouso eterno do homem em Deus. Pois o culto da lei prepara o mistério de Cristo, e o que nele se praticava prefigurava de alguma forma alguns aspectos de Cristo. A celebração dominical do dia da Eucaristia do Senhor está no coração da vida da Igreja. O domingo, em dia em que, por tradição apostólica, se celebra o mistério pascal, deve ser guardado em toda a Igreja como dia de festa de preceitos por excelência. Está lá vamos lá, Hebreus 10, 25. E nós vemos também em Atos dos Apóstolos, ali, eles fazendo esse momento da Santa Eucaristia no primeiro dia da semana, no domingo. Então a Igreja de Cristo ali, ele caminha conforme os ensinamentos de Deus, a plenitude. Então a ressurreição foi no domingo, eles fazem no primeiro dia da semana, esse dia de se reunir e fazer em memória do Senhor a Santa Eucaristia. Hebreus 10, vamos lá? Hebreus. Coríntios, Gálatas. É importante, irmão, a gente folhear a palavra de Deus, Efésios, Filipenses, Colossenses, Novo Testamento, depois do Evangelho. Timóteo, Tito, Filimão, Hebreus. Olha só que bom, né? A gente vai pegando o jeito. Hebreus 10. Vamos lá, Hebreus 10, versículo 25. Não abandonemos a nossa assembleia, como é costume de alguns, mas demonstremo-nos mutuamente, tanto mais quanto vedes aproximar-se o grande dia. Conservemos-nos firmemente e apegados à nossa esperança, porque é fiel aquele cuja promessa aguardamos. Olhemos um pelos outros para estímulos à caridade e às boas obras. Então aqui Paulo está nos falando, a carta dos Hebreus, né? A fidelidade de Cristo, sendo o povo fiel a Cristo. Então aqui ele está citando um momento de reunião com o povo. Vamos lá? Como Deus descansou no sétimo dia, depois de toda a obra que fizera, em Gênesis 2, a vida humana é retimada pelo trabalho e pelo repouso. A instituição do dia do Senhor constitui para que todos desfrutem o tempo de repouso e lazer suficiente. Então, queridos irmãos, nós temos aqui esse dia de repouso. O sábado, que representa o término da primeira criação, é substituído pelo domingo. Aqui já é um resumo, que lembra a criação nova inaugurada com a ressurreição de Cristo.
A igreja celebra o dia da ressurreição de Cristo no 8º dia, que é corretamente chamado dia do Senhor ou domingo. A instituição do domingo contribui para que todos tenham tempo de repouso e de lazer, suficiente para lhes permitir cultivar sua vida familiar, cultivar social e religiosa. Todo cristão deve evitar impor sem necessidade aos outros aquilo que os impediria de guardar o dia do Senhor. Desculpa, irmão, mas é que eu li um pouquinho rápido e hoje foi mais um ensinamento. O que o meu coração fala com tudo isso, diante da palavra, diante dos ensinamentos? Lá em Atos tem um momento que eles faziam também, esse momento, o tempo é curto, mas que a Igreja Católica caminha junto com Cristo, que é a Igreja de Cristo. E a plenitude da palavra de Deus é uma correção onde que o verbo se faz carne, onde esses homens, eles não apagavam nem a luz no dia de sábado. Era um ensinamento onde que eles tiveram ensinamento do entendimento deles diante da lei de Deus. Mas Deus vendo a necessidade de ele se fazer presente e para que todos nós aprendamos corretamente, se chama plenitude. Existe uma plenitude maior que a presença de Deus no meio de nós? E de que forma? A palavra de Deus está aqui. A convivência com Deus na tradição. Então, a convivência, aqueles homens que conviveram, Deus deixou ali, separou pessoas boas, pessoas íntegras, que iam errar, mas eles iam retomar e dar a vida, onde que o mover do Espírito Santo agindo dentro da igreja. Querido irmão, os ensinamentos da igreja não são ensinamentos de uma pessoa. Fique bem ciente disso. Como eu vi um padre dizer para nós um dia, eu prefiro errar com a igreja, eu errar ali junto, convivendo com algum padre, com os padres, e o padre errar, mas ele vir e consertar. Não, o catecismo diz isso, a igreja está aqui o mover de toda a igreja dos apóstolos, 2000 anos de tradição, ensinado, gravado, estudado, motivado pelo Espírito Santo, mas está aqui a retidão da palavra de Deus. Não é por um coração, é o Espírito Santo movido junto. Como você vê a Igreja de Cristo, toda a Igreja Católica, o mundo inteiro, católica, apostólica, romana, tem o mesmo mover desse direcionamento. Pode algum padre, algum sacerdote, bispo errar? Pode, mas ele tem a humildade de recorrer. Como a gente vê casos acontecendo de tantas coisas, roubo, pedofilia, tantas coisas humanas que acontecem, né? No meio de tudo mover, aí você vê em tudo que é lugar, mas a igreja, ela é santa, ela corrige, ela dá o puxão de orelha, e assim, irmãos, nós vamos convivendo com a verdade. A verdade está aqui, catecismo, que é a Igreja de Cristo, a palavra de Deus. Por isso, irmão, guarde o catecismo, cuide do catecismo. Não é um livro qualquer, é um livro que temos a tradição, que temos os ensinamentos corretos. Nosso livro tem que ser batido, estudado, meditado junto entre irmãos. Por isso, irmãos, leigos, caminhamos junto. Que Deus abençoe seu dia. Que esse ensinamento seja mais produtivo. De que forma? Pegar novamente e ler detalhadamente. Que esse momento sirva para mim e para você, irmãos, de incentivos a estudar o catecismo. Porque assim, é um momento ali muito único. É o momento de você folhear a Bíblia, folhear o catecismo e trazer para a tua vida. Coloca a mão no teu coração e fala assim: obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom demais. O Senhor nos deixa vagos, num vazio interior, até para ler a palavra. Porque o Senhor nos dá um direcionamento único, a tua igreja, os teus ensinamentos, a tua palavra viva, o verbo que se faz carne, o momento da Santa Ceia, o momento eucarístico, o momento do corpo e o sangue de Jesus, o momento de direcionamento da verdade. Senhor, direcionai os nossos sacerdotes para que possam caminhar sempre com a tua palavra, caminhar sempre com o teu catecismo, com a tua igreja, Senhor. Quantas vezes a gente vê situações difíceis, mas nós, como leigos, rezamos pelos nossos padres, rezamos pelo nosso bispo, pelo Papa, para que eles sejam iluminados sempre, Senhor, para que esteja reto na retidão da tua palavra. Como nós já vimos que tantas vezes a igreja sofreu ataques, a igreja, Senhor, diante dos seus servos, diante dos leigos, diante da caminhada.
mas a tua igreja não foi abalada, porque o Senhor é o Senhor da nossa igreja. Então, querido Deus, iluminai que a cada um de nós receba esta verdade com discernimento, com autoridade, e que a gente não tenha desconfiança da tua palavra, que a gente não tenha desconfiança da tua fé. Querido irmão, eu falo isso porque quantos irmãos desconfiam da fé católica? Desconfiam quando alguém fala para nós: a tua igreja não tem salvação. Aí é um grande erro. Eu posso não ter salvação, mas a igreja é de Jesus. Então, querido irmão, eles têm razão. Não é a igreja que salva, ela dá a salvação. Quem salva é o meu coração, para que eu siga a retidão certa com Jesus na igreja de Cristo. Eles têm razão, né? Não é a igreja que salva, ela dá a salvação, ela te informa, ela te orienta, mas é nela que você vai viver a graça. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reza um Pai Nosso. Eu vou finalizar rezando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa